Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre a arte na pré-história, certo? Primeiro é preciso explicar o que é a pré-história, o que é que se chama de pré-história. Todo o período que compreende desde o surgimento do homem até a invenção da escrita, por volta de 3 a 4 mil anos antes de Cristo, se chama ou é denominado de pré-história, certo? Então, todas as manifestações artísticas produzidas pelos seres humanos nesse período é chamada de arte pré-histórica ou simplesmente arte rupestre, ok? A primeira característica da arte na pré-história é o pragmatismo. O que isso significa? Significa dizer que a arte produzida naquele período da evolução humana possuía uma utilidade material, cotidiana ou mágico-religiosa, ou seja, as ferramentas, as armas ou figuras que envolvem situações específicas como a caça. Então, quando os homens pré-históricos faziam os desenhos, as pinturas, né, sua arte na parede da caverna, ele não estava representando uma situação que havia ocorrido com eles, mas aquela representação, aquela arte tinha um significado, certo? Um significado mágico-religioso, que era como se eles estivessem sendo preparados para aquela atividade, para a caça, certo? Então, a característica chamada de pragmatismo está relacionada à questão da utilidade cotidiana, certo? Com que eram realizadas essas pinturas, essa arte chamada de arte rupestre. As manifestações artísticas mais antigas foram encontradas na Europa, especialmente na França e também na Itália, há aproximadamente 25 mil anos antes de Cristo, lá no período chamado de Paleolítico. Paleolítico é o primeiro período da pré-história, né? A pré-história que costuma ser dividida em 3 períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Então, as primeiras manifestações artísticas ocorreram ainda durante o Paleolítico, também chamado de Idade da Pedra Lascada. Na pré-história, os primeiros grupos humanos, eles eram nômades. Eles viviam constantemente se deslocando de um lugar para outro em busca de alimentos e água, naturalmente, né? Porém, durante o período neolítico, que é a segunda fase da pré-história, que também é conhecido como Idade da Pedra Polida, porque nesse período os seres humanos aprenderam a polir a pedra, né, e assim fazer objetos mais afiados e mais eficientes. Então, durante o Neolítico houve esse avanço, né, e houve também um outro grande avanço, que foi, na verdade, o desenvolvimento da agricultura. Com o desenvolvimento da agricultura, aqueles grupos humanos que conseguiram desenvolver a agricultura, porque não foram todos ao mesmo tempo, esses grupos humanos eles se fixaram num determinado lugar e se tornaram sedentários. Por quê? Porque a atividade agrícola ela exige um tempo, né? Para o cultivo, para o plantio, para o cultivo, para a colheita, etc. Então, os seres humanos que antes todos os grupos eram nômades, a partir do Neolítico, aqueles grupos que aprenderam a praticar a agricultura, eles se tornaram sedentários, certo? Porque eles precisavam passar um certo tempo, em um determinado período, fazendo o cultivo dos produtos agrícolas. Na pré-história, as construções eram raras. Os seres humanos, durante o Paleolítico, eles abrigavam-se em cavernas, né?
A partir do Neolítico começaram a construir algumas pequenas cabanas, etc. Mas alguns poucos povos, começaram a fazer construções mais sofisticadas, né? E um exemplo dessas construções sofisticadas são os dolmens e os menires, que são grandes pedras cravadas no chão de forma vertical, certo? Os dolmens e os menires, como vocês podem observar aí na imagem, são pedras cravadas no chão verticalmente. E o mais famoso é o de Stonehenge, que fica lá na Inglaterra. É uma figura bastante... esses monumentos são bastante conhecidos, certo? Em diversas partes do mundo. Também encontramos importantes monumentos megalíticos na ilha de Malta e Karnak, na Europa. Todos eles com funções ritualísticas. Uma das principais manifestações artísticas também da pré-história se deu no campo da escultura, certo? A escultura foi responsável pela elaboração tanto de objetos religiosos quanto de utensílios domésticos, ok? No entanto, a temática predominante em toda a arte da pré-história eram os animais e figuras humanas, principalmente figuras femininas, conhecidas como Vênus, caracterizadas pelos grandes seios e ancas largas, né, quadris largos, que são associadas ao culto da fertilidade. Naquela época, predominava entre os seres humanos a ideia de que a mulher fértil, ela era aquela mulher robusta, né? Gorda, na verdade, volumosa, com seios grandes, com quadris largos, era o sinônimo de fertilidade. E alguns grupos humanos, essas mulheres, elas tinham a função da reprodução humana, na verdade, né? Entre as mais famosas estão a Vênus de L'Espagne, na França, e a Vênus de Villeneuve, na Áustria. E elas foram figuras criadas principalmente em pedras calcárias, utilizando-se ferramentas de pedra pontiaguda. Então, essas esculturas, elas foram esculpidas em pedras calcárias, certo? Isso já lá na pré-história. Outro aspecto importante a ser destacado com relação à arte pré-histórica é no campo da pintura. As principais manifestações da pintura pré-histórica são encontradas no interior de cavernas, as famosas pinturas rupestres, né? Que eram feitas em paredes de caverna, certo? O detalhe é que essas pinturas eram feitas utilizando-se predominantemente o preto e o vermelho, certo? E eram consideradas pinturas naturalistas, porque só representavam aspectos relacionados à natureza, principalmente animais e objetos, né? No período neolítico, a pintura é utilizada como elemento decorativo e retratando as cenas do cotidiano. A qualidade das obras é superior, mostrando um maior grau de abstração e a utilização de outros instrumentos que não são as mãos, como por exemplo espátulas. As características da pintura apresentavam um nível próximo à de formas escritas, preservando porém seu caráter mágico ou religioso, celebrando a fecundidade ou os objetos de adoração. Então, pessoal, para a gente concluir em relação à arte pré-histórica, os principais destaques estão na arquitetura, na escultura e na pintura, certo? Essas são as três principais manifestações da arte na pré-história.
Com relação à pintura, o grande destaque são as pinturas ou arte rupestre, da qual nós já falamos um pouquinho na nossa primeira atividade, né, quando a gente aplicou para vocês a avaliação diagnóstica, tá bom? Então, valeu. Essa é uma explicação geral a respeito do conteúdo A Arte na Pré-História. Tchau, tchau. Até a próxima.